Existe um ano que pode mudar completamente a sua vida financeira e nesse vídeo eu vou te contar. Você pode estar endividado, você pode ganhar menos de um salário, você pode ganhar um salário mínimo ou você pode estar num buraco sem fundo. Eu tenho certeza que esse ano muda a sua vida assim, ó, da água pro vinho, tá? Se você fizer corretamente, se você fizer da maneira certa, eu tenho certeza que a tua vida financeira muda. E esse ano é chamado o ano do cão. É isso mesmo, gente. Esse termo é usado pelo primo pobre, né, o Duda Friedberg. Ele fala que o ano do cão, se ele não mudar a sua vida, nada mais muda. Por quê? Porque esse ano nada mais é do que você fazer um sacrifício pela sua vida financeira para você mudar a sua história. E isso tanto faz se você está endividado, se você ganha pouco, se você ganha um salário mínimo, não importa. Se você fizer esse ano corretamente, nem precisa ser um ano, possa ser que em 6 meses isso muda toda a sua história. E é verdade, gente, porque eu fiz isso, tá? Quando eu iniciei esse canal, eu decidi que eu iria fazer isso para poder mudar, para poder pagar todos os valores que eu tinha para pagar, e deu super certo. Funcionou demais, né? Quem era eu? Eu achava que eu não queria conseguir, né, pagar todos aqueles valores. Então, assim, realmente esse ano, né, o ano do cão, o ano do sacrifício, ele funciona muito. Esse ano, né, esse ano do cão, gente, ele é um ano que você faz sacrifícios que ninguém vê. Você vai ter que sacrificar muita coisa, você vai ter que ralar muito para você conseguir fazer isso. Mas por quê? Porque isso lhe traz, digamos que é um processo difícil, né? Não é um processo fácil, não é um processo gostoso, maravilhoso de passar, não é. Porém, quando chega no final, você vê que tudo deu certo e que funcionou super, né? Eu falo isso para vocês por experiência própria. Eu fiz isso, funcionou demais para mim. Pretendo fazer novamente, porque eu tenho uma meta para bater. Então, assim, não vou comprar mais nada, não vou fazer nada que me tire do meu foco, né? Manter apenas o necessário, ao invés de ficar, né, uma coisinha daqui, outra dali, que isso leva a gente pro buraco. A gente sabe que isso acaba levando a gente para um gasto desnecessário, que a gente acaba gastando, que a gente acaba né, ficando cada vez longe da nossa meta. Mas quando nós fazemos esse ano de sacrifício, como eu falei, né, como o Duda fala muito, isso funciona muito, tá? Tipo assim, você vê um divisor de águas mesmo. E quem não entende isso, talvez pense assim, ah, mas que besteira. Mas 5, 10, 15, 20, 50 reais faz total diferença. Por quê? Porque se você economiza, de certa forma, você começa a ver uma diferença, né? E você começa a construir um patrimônio, seja para você ter a sua casa própria, seja para você comprar o carro dos sonhos, seja para qual for a sua meta. Se você fazer o ano do sacrifício, né, esse ano difícil, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se você está disposto a fazer esse ano do cão, né, junto comigo, que eu também vou iniciar isso novamente, né, porque no primeiro momento que eu fiz, que foi há um tempo atrás, eu fiz para quitar todos os valores que eu tinha em débito, mas a partir de hoje quero fazer para uma meta que eu tenho para realizar. Então, assim, se você tiver interessado também de bater alguma meta, fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai começar juntos, ok? E, na verdade, o que é o ano do cão, gente? Por que que a gente fala assim? Digamos que esse ano difícil, esse ano de sacrifício, gente, ele é um ano de disciplina. Disciplina, assim, válida mesmo, de você falar, não, eu preciso entender que isso é um processo, é um momento e vai passar. Quando nós falamos o ano do cão, gente, não significa que é um sofrimento eterno, né? É um momento que a gente precisa passar para a gente conseguir alcançar uma coisa mais, digamos que uma meta muito melhor no futuro, né? Digamos que é um sofrimento que você passa para você usufruir daquilo que você construiu durante esse tempo de sofrimento. Por quê?
porque ele é apenas um período de... O problema, gente, é que esse ano do cão que eu tô falando pra vocês, ele é um ano de disciplina, né? É um ano de sacrifício durante aquele tempo, para que você possa usufruir do que você, digamos que é para você colher o que você plantou. Mas o problema é que muita gente quer colher muito antes, entendeu? Quer a colheita muito antes. Então, assim, quer viajar sem reserva, quer ter... quer dar uma entrada em um bem sem ter nada de dinheiro. Então, assim, digamos que quer comprar uma coisa para trabalhar e depois pagar, né? Então, assim, isso se torna mais difícil. Então, entenda que o ano do cão, ele é para quê? Para você viajar com uma reserva financeira, para você comprar alguma coisa já tendo uma reserva financeira, para não passar por esses tipos de sofrimento, né? Por exemplo, as pessoas querem trocar carro sem quitar dívidas. Então, assim, da mesma forma, se, por exemplo, eu falar, eu quero abrir uma reserva financeira para me ter um valor guardado, mas eu vou guardar primeiro um valor, né, que eu pretendo guardar, para depois pagar as dívidas. Eu acredito que é a mesma coisa de colocar o dinheiro no saco furado. Por quê? Porque você precisa primeiro quitar o que você tem. Como eu falei para vocês, eu passei por esse período que eu quitei tudo que eu tinha para quitar. Agora eu tenho uma nova meta para poder, digamos que, criar essa meta, para poder bater essa meta, né, feliz. Por quê? Porque eu não tenho débito para pagar, eu não tenho dívidas para pagar. Então, assim, a gente precisa entender que não existe essa coisa de você usufruir de uma coisa que você ainda tá devendo, né? Então, é isso que é o ano do cão. Você precisa tirar coisas que digamos que não são tão necessárias para a sua vida, para que você possa construir, né, esse patrimônio. Então, assim, é um ano de sacrifício, né? Como que você quer ter liberdade financeira se você não quer fazer sacrifício? Então fica difícil. Então, a gente precisa entender que para a gente construir uma casa, a gente precisa o que primeiro? Do alicerce. Porque não tem como começar a casa do telhado para o alicerce, né? Então, do mesmo jeito, a nossa vida financeira, enfim, a gente precisa começar debaixo do alicerce para chegar no telhado, né, na finalização, enfim. Ninguém começa do acabamento, né? Ninguém começa uma casa do acabamento, uma construção do acabamento. A gente começa do alicerce. Então, da mesma forma, é a vida financeira, né? Não tem como, né? Com o dinheiro é exatamente igual. Você tem que começar de baixo, né? Mesmo que seja pouco, mas que você precisa criar essa construção dia após dia. E, principalmente, fazer esse ano do sacrifício para que você possa melhorar a sua vida. Por que que quase ninguém consegue fazer esse ano difícil, né? Por que que quase ninguém consegue realizar, né, essa meta, digamos, desse ano difícil? Eu falo para vocês que foi assim, não foi um ano fácil, tá? Não foi um ano fácil. Eu pensei em desistir, eu chorei, enfim, eu fazia igual criancinha, disse que eu falava, eu não vou conseguir fazer isso não, pra que eu tô fazendo isso? E graças a Deus eu consegui. Então, assim, se eu conseguir, você também consegue, né? Você não pode ficar achando que você não consegue. Se você colocar isso na sua cabeça, realmente você não vai conseguir. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele trava as nossas ações. Então, a gente precisa pensar que vamos sim conseguir. Agora, uma coisa que eu penso, gente, é por que muita gente não consegue. Por quê? Porque muita gente se baseia em outras pessoas, né? Muita gente digamos que, inspira em pessoas que não deveria. Por exemplo, se você, ao invés de você correr atrás do que você quer, de você, né, ter para você ter uma vida estável, né, você precisa se isolar dessas coisas de vida de rede social. Por que eu falo isso pra vocês? Porque você vê muita comparação. É muita comparação, gente. As pessoas mostram muita coisa perfeita que não existe, né? A gente sabe que aquelas perfeições que as pessoas mostram não existe. Então a gente fica muito assim apegado a essas perfeições das pessoas, né? Nas redes sociais. O celular do ano, o carro do ano, a pessoa, né? Consegue tudo rápido, enfim, mas não é desse jeito, gente. Cada um sabe do seu íntimo, né? Cada um sabe de si. Então não tem como você viver nessa ideia de querer sair puxando fulano, porque fulano faz isso e conseguiu rápido.
fulano sabe, né, da vida dele. E tipo assim, quando você se inspira em influências, né, digamos que essas pessoas que ganham através de divulgação, essas coisas, muitas pessoas se diminui através disso aí. Por quê? Porque a pessoa quer postar, né? Aquelas, digamos que aqueles jogos do Tiquinho, por exemplo. E aí as pessoas querem coisa rápida, querem dinheiro rápido, imediato. E não funciona dessa maneira. A pessoa que ele, né, quer ir por esse lado, infelizmente ele acaba se frustrando. Por quê? Porque é o consumismo, é compra por impulso, né? É cartão de crédito, pressão de família, enfim, é medo de parecer pobre. Então assim, a pessoa quer mostrar uma coisa que ela não é. A pessoa precisa entender que não importa o que fulano pensa, o que ciclano pensa da sua condição financeira, você tem que pensar em si, né? Pouco me importa se eu tô com o celular do ano, porque fulano tá e eu preciso tá também para me poder, né, digamos que parecer melhor que fulano. Isso não me interessa, né? Isso não me importa. Então, quando você olha mais para si e menos para o outro, né, você consegue, né, bater essa meta melhor. Ah, mas é porque todo final de semana tem que sair em algum lugar e tal, com os amigos. Dane-se os amigos, gente, porque muita gente não quer saber de melhorar a vida. E aí, se você fala que você quer melhorar, já vira motivo de, né, de gracinha, de chacota, enfim. Então, você tem que parar com essas comparações. Você tem que olhar para si, porque infelizmente, né, quando a gente entra nesse barco, ninguém quer ir com você. Por quê? Porque é difícil e na maioria das vezes a maioria não consegue continuar ou nem começa, né? Começa ali um dia, dois, uma semana e já desiste. Mas por quê? Por conta dessas comparações, por conta do consumismo, das compras impulsivas e muito mais, né? Então a gente precisa entender que enquanto algumas pessoas compram para impressionar desconhecidos, outras estão construindo um patrimônio silenciosamente. Por quê? Porque não precisa você gritar para os quatro cantos do mundo que você está tentando melhorar a sua vida financeira, que você está economizando para você melhorar o seu futuro. Não precisa você sair falando para todo mundo e gritando por quatro cantos do mundo. Você pode fazer isso silenciosamente e é melhor que seja silenciosamente mesmo, tá? Porque assim, a pessoa que ela é tola, ela quer mostrar as coisas para impressionar, né? Quer mostrar para impressionar. Ah, mas se eu chegar em tal lugar com essa roupa tal, com esse celular tal, eu não vou ser bajulado pelas pessoas. Que dane-se a bajulação das pessoas, pouco importa, né? E na maioria das vezes as pessoas estão sempre tão preocupadas em impressionar que ela não importa de se endividar, de ficar, né, do caos para dentro, na pindaíba, porque quer impressionar as pessoas. Então assim, você precisa entender que uma pessoa que ela tem uma construção, né, um patrimônio construído, ela não nasceu daquele jeito, ela levou tempo para construir, só que tipo assim, ela passou por um período de disciplina, né? E como que é viver esse ano do cão? Como eu falei para vocês, não é fácil, tá? Você precisa entender que para você conseguir fazer esse ano, você vai ter que economizar bastante, né? Você vai ter que, se você trabalha fora, né? Se você é CLT, se você trabalha fora, se você não é nem CLT, você trabalha fazendo bico, não importa. Você vai ter que levar sua marmita, né? Você vai ter que recusar delivery. Você vai ter que guardar as moedinhas de troco que surgir. Vender objetos que tiver parado. Por exemplo, você tem alguma coisa ali que está parada há um tempo, você não usa, aquilo ali só está empoeirando, então se você vender aquilo para poder guardar, é muito melhor do que aquilo ficar perdendo valor. Então assim, cancelar assinaturas que você não usa, porque o que tem de gente que tem assinatura, gente que desconta lá todo mês no cartão de crédito, né, esse valor, e são assinaturas esquecidas que nem usa, né, que só para poder ficar gastando ali, e muitas vezes você nem sabe de que é aquele valor, você só paga a fatura todo mês, aquele valor, e não sabe do que se trata aquele valor que foi descontado ali. Então assim, comprar somente o necessário, né? Digamos que é um dos parâmetros dessa construção desse ano. Você vai ter que comprar somente o necessário,
Nada de comprar coisa desnecessária, nada de você querer comprar coisa que não faz sentido. E principalmente, fazer renda. Como assim? Você vai ter que fazer uma renda extra, independente do que você trabalha. Ah, mas a renda extra não é um valor, né, que é para você gastar além. É para você fazer de conta que esse valor não existe. Porém, é como o Primo Pobre sempre fala, que você tem que fazer o quê? Fechar, abrir a torneira, né? Escanchela essa torneira aí, que é o quê? Renda entrando. E fechar o ralo. Fechar o ralo é o quê? É os gastos, as compras impulsivas, né? E guardar todo o valor inesperado ou todo o valor que entrar de renda extra. Você vai ter que guardar esse valor para que você consiga aumentar essa renda e crescer cada vez mais esse patrimônio, tá? Então, assim, você precisa entender que você não vai estar deixando de viver, você só vai acabar tirando esses gastos, né? Esses, digamos que, esses desperdícios que você tinha, né? Você não vai parar de viver, você vai parar de desperdiçar. Então, assim, você não tá escolhendo viver aquela coisa do momento, né? Você tá escolhendo construir um futuro melhor, digamos que comprar uma coisa que você tanto sonha, que é um sonho, um grande sonho, né? Não digo sonho de besteira, um sapato, uma bolsa, nada disso, mas uma coisa significante no futuro, né? Então, assim, a gente precisa entender que isso digamos que o ano do cão é um ano de sacrifício. Você vai ter que abrir mão de muita coisa desnecessária para você conseguir digamos que melhorar a situação aí, né? E qual é o maior erro, né, das pessoas que querem fazer esse ano de sacrifícios, né, para conseguir guardar um valor ou para realizar um sonho? E muitas vezes as pessoas quer fazer uma economia por poucos dias e já quer um resultado satisfatório. E não é dessa forma que funciona. Por isso que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque é imediatista, quer um resultado instantâneo, na hora, dinheiro rápido, fácil, e não é dessa forma que funciona, né? O segredo é a consistência dia após dia, como eu falei em outro vídeo. É o cérebro habituar que aquilo é um hábito, né? Que você precisa fazer aquilo dia após dia. Por exemplo, uma pessoa que ela começa com o hábito de guardar 20 por semana, né? Aí depois ela passa a guardar, digamos que 30, depois 50, 100. Então, assim, aquele hábito cresce. E a pessoa precisa entender que, além de crescer o hábito, né? Tem que crescer também a renda para poder facilitar, né? E digamos que andar mais rápido. E o que acontece depois desse ano do cão? Existe reserva após esse ano, né? Que a gente sabe que foi um ano digamos que foi um ano de sacrifício. Digamos que foi um ano ou 6 meses, depende, vai depender da realidade de cada um. Mas eu acho que em 6 meses você já começa a ver uma diferença. Porém, em um ano já é bem gratificante a diferença, tá? Então, assim, depois que esse ano do cão acontece, o que acontece? Você entende que já existe uma reserva financeira, porque durante esse tempo você já aprendeu a guardar alguma coisa. É menos dor de cabeça e menos conta para lhe assustar, porque tem vezes que chega a fatura, meus amigos, que o susto é grande, né? Sobra dinheiro para você guardar, porque muitas vezes a gente fala, né, não sobra, mas a partir do momento que você começa a fazer esse ano, ele vai sobrar sim. E a ansiedade diminui. Por quê? Porque a ansiedade, eu acho que é um dos piores, assim, gente, que você quer dar um jeito de todo jeito, né, você quer achar uma fórmula mágica, e não existe fórmula mágica, existe disciplina e consistência, né? Com o tempo você vê esse resultado, mas é através da disciplina e da consistência. O ano do cão é fácil? Não, é um ano difícil, é um ano complicado pra caramba, né? É um ano que talvez você pense assim, eu não vou conseguir continuar fazendo isso não, eu acho que isso nem vai valer a pena. Vem o desgaste, vem os pensamentos negativos, vem o choro que você chora igual o menino, por conta que você pensa assim, que ano difícil. É por isso que fala um ano de cachorro, não é fácil, porém com consistência,
com disciplina, você consegue. Depois que você habituar a isso, você faz naturalmente, que você nem percebe, né? Você vê que tudo aquilo que você vivia era um desperdício, era uma falta digamos, uma falta de respeito até com você mesmo, entendeu? Por você trabalhar, por você ter aquele valor e você sempre gastar com besteira e dar em nada. Então, assim, você precisa entender que talvez você esteja endividado por falta de disciplina e por falta de orçamento, planejamento, né, que você não teve durante sua vida inteira. Então, assim, se você fizer o ano do cão, esse ano difícil, eu tenho certeza que você vai conseguir bater a meta, seja lá do que você quer, você vai conseguir construir uma reserva financeira e você vai ter mais tranquilidade na sua vida em geral, porque assim, é real, gente. Então, faça esse ano. Eu aprendi muitas coisas através desse livro, que eu comprei esse livro, gente, ele é maravilhoso. Ele dá muitos exemplos, sabe? Falando bastante sobre isso e tal. E abre um leque assim na nossa mente. Mas peço para vocês que esse vídeo serviu para você de alguma coisa. Deixe o like de vocês. Se inscreva aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas, tá? Falo que eu agradeço imensamente, né, ao Duda Feedberg, ao Primo Pobre, porque, gente, eu assistia vídeo, assisto até hoje vídeo, porque falo o tempo todo assim, abre a nossa mente, sabe, abre o nosso pensamento, para que a gente possa aprender a ter essa construção de um pensamento de um futuro melhor, porque a gente não deve ter vergonha de começar com pouco. Eu acho que o importante é começar, não interessa como, né? Então, é isso, que Deus abençoe vocês, tá bom? Meu muito obrigada, deixa o like, deixa o hype aí, compartilhe com alguém e que Deus abençoe vocês grandiosamente e eu espero vocês lá no próximo vídeo.